Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que importa para Deus não é o quanto damos, mas a intenção do nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se é o Espírito Santo quem governa os nossos pensamentos, é Ele também quem governa as nossas decisões. Então, tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, nós cumprimos com alegria, e isso não se torna pesado dentro dos nossos sentimentos. Isso não ocupa a minha cabeça, querendo pensar se eu fiz o certo, se eu fiz o errado, se eu dei muito ou se eu dei pouco. O importante é que quando nós servimos ao Senhor, tudo que nós fazemos é com alegria e com satisfação. Então nunca vai nos faltar aquilo que nós, entre aspas, ofertamos para Deus ou utilizamos dos nossos recursos para ajudar a evangelizar, para ajudar a levar a obra de Deus adiante, para poder demonstrar que Deus também estava lá naquele momento através de nós. Mas mais importante do que qualquer ajuda financeira é a ajuda espiritual. Porque qualquer pessoa fora da igreja pode doar uma marmita, pagar um lanche, alguma coisa para uma pessoa que tem fome. Mas isso não vai tirar dela o estado que ela vive. Porque o problema está na onde? Será que está na rua? Será que está na falta de recursos? Ou o problema está na mente dessa pessoa? Que o diabo já tomou e ela já destruiu todas as relações que ela tinha e mesmo sem ter nada ainda ela vive no orgulho. E busca no mundo a insatisfação que existe sobre tudo. Coloca o peso das circunstâncias ou culpa a si mesmo. Porque existem pessoas que culpam a si mesmos. Mas isso de uma forma se torna até como vitimismo. Porque toda história tem dois lados. Ninguém é mal por completo. Sempre vai existir um traço de humanidade em alguém, porém, de acordo com as circunstâncias, cada vez nós vamos empurrando as pessoas dentro de situações ao quais elas se tornam insustentáveis. Principalmente, uma casa onde não existe amor, não existe perdão, e não existe o perdão sem Jesus Cristo. Tudo que nós perdoamos de forma humana, ou é por medo, ou porque nós temos algum outro tipo de interesse naquilo. É uma paz que dura apenas circunstâncias, porque basta novamente acontecer algo semelhante ou algo que te faça lembrar que tudo volta. Por isso que algumas discussões mais acaloradas, as pessoas começam a puxar coisas do passado e a dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, e é como se nunca pudesse aquilo ser esquecido ou ser apagado das nossas vidas. Se a gente vai lá em Lucas 21, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que lhe estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então, quem está conversando conosco? Jesus. E aqui é interessante. Da onde Jesus veio e para onde Jesus estava indo nesse instante? Sabe quem ele tinha encontrado? O Zaqueu. Então, essa passagem é depois que ele encontrou Zaqueu, teve a entrada triunfal e ele estava lá. Se nós pararmos para pensar, ele sabia que ele seria crucificado, que ele seria humilhado e tudo que iria acontecer. E ele ainda ali sentado, ele continuava observando as coisas que eram de Deus e não cuidando de si mesmo e não se vitimizando. Podia estar ali tentando curtir os seus últimos momentos, porque não é isso que nós fazemos? Se nós pensássemos que um asteroide está vindo para o mundo e ia destruir tudo, como você viveria a tua última hora? Será que você não ia querer fazer tudo que você não tinha feito, sentir tudo que você não sentiu, ou ia estar muito louco, ou ia estar chapado, vai morrer mesmo?
Ou você estaria buscando a Deus, cuidando das pessoas de Deus, estaria continuando evangelizando, semeando a palavra? Você estaria cuidando da tua vida e dos teus interesses ou estaria servindo a Deus? E é interessante que Jesus, ele continuava servindo a Deus independente. E como ia até a Páscoa, as pessoas elas estavam visitando o templo e dentro do templo tinha diversas caixas de ofertas, assim como quando eles levavam os animais para fazer sacrifício, eles levavam as 10ª partes das colheitas e as coisas que eram comuns, mas também eram comum eles levarem ofertas para ajudar as pessoas mais pobres e mais necessitadas. E nós sempre vemos falar das viúvas, mas muitas vezes nós não entendemos qual é o papel da viúva no contexto daquela época. Como era uma sociedade patriarcal, onde os homens trabalhavam e o que eles ganhavam eram deles, a herança ela é transmitida de pai para filho. Se não tivesse um filho, ia para a filha. Se não tivesse a filha, ia para a família. As coisas não iam para a mulher. E caso fosse para a família, o irmão da pessoa que ela era casada poderia ou não aceitar ficar com essa mulher. Caso ele não aceitasse e essa mulher não tivesse filhos, ela era despejada da sua própria casa e do lugar que ela sempre viveu. Então a mulher ela era dependente do marido. Quando o marido morria e acontecia todas essas circunstâncias, ela acabava perdendo o sustento, porque ela não tinha o direito à herança. Olha o desespero de uma mulher que não tinha filhos naquela época. Ela sabia que se não fosse aceita, ela seria despejada. Olhando dessa forma, o filho naquela época não era só uma vaidade, como muitas mães hoje querem passar a experiência de ter uma criança. Talvez você possa não ter uma criança, mas você pode trabalhar, você pode ter a tua casa, você pode ter diversas coisas. Naquela época, por ela ter sido casada, por ela não poder ter tido filho, por ter sido rejeitada pela família do seu marido, ela ia ter que viver na rua, ia ter que depender do sustento das ofertas do templo, que uma parte era destinado para ajudar os órfãos e as viúvas. Viu como às vezes a gente lendo sobre viúva, é só alguém que perdeu o marido. Não, é só alguém que perdeu o marido. Então, tem um conjunto de regras que acabava implicando que ela ficaria desamparada, ficaria dependente da comunidade, das esmolas que as pessoas pudessem dar. E aqui nós vemos que Deus ele não se esqueceu de ninguém. Tanto que se a gente vai em Isaías e o próprio Jesus que ele fala que a verdadeira caridade é ajudar as viúvas e os órfãos. Então olha como eles ganharam um status muito maior, porque naquela época eles eram abandonados. Naquela época eles iriam ficar mendigando mesmo. E Jesus ele estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo. Jesus tinha o poder de olhar o pensamento das pessoas. Nós já vimos passagens que falavam sobre isso. Então ele estava olhando as pessoas que estavam ali. Da mesma forma que quando você compra algo novo, faz um procedimento no seu cabelo, você está ali andando, fingindo que não está vendo ninguém, mas está olhando todo mundo. Vendo se alguém vai te elogiar, se alguém está vendo o que você fez ou não. Essa intenção de querer ver o que o outro vai achar daquilo que é de você, isso não vem de Deus. E é justamente isso que Jesus estava observando naquelas pessoas. E ele viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Então, certamente que essas pessoas elas vão colocar mais dinheiro. Onde nós podemos vivenciar ou experimentar isso muitas vezes? Dentro de uma igreja católica, onde passa aquela caixa de oferta de mão em mão e a pessoa muitas vezes dá aquela olhada para o lado para alguém tá vendo e põe 100zão dentro da caixa. Ou aquele que muitas vezes não tem o que colocar, coloca ali meio escondido com vergonha. E isso daqui não demonstra fé. Não é porque eu coloquei muito ou eu coloquei pouco dentro daquela caixa que está mostrando se eu gosto muito ou gosto pouco de Deus. Porque não tem nada a ver com o que a gente faz dentro da igreja. Porque você nem sabe como era gasto aquele dinheiro. Jesus ele acusava os fariseus de roubarem as viúvas e os órfãos. Será que eles não pegavam o dinheiro da caixa que era para eles e gastavam? Porque todos os outros dinheiros e todas as outras ofertas que eles recebiam, eles tinham direito. Se a gente vai lá em Levíticos, existe uma lei que garantia tudo isso que eles estavam recebendo, aquilo já era deles. Mas eles estavam pegando daquelas pessoas que eram mais pobres, daquelas pessoas que eram necessitadas. Hoje em dia, se você olhar a televisão, a gente vê os nossos aposentados
Será que eles não seriam as nossas viúvas pobres? Que dependem de um salário que muitas vezes não dá para sobreviver, como tudo hoje é caro, dependendo de remédio, dependendo das coisas, se as pessoas não tivessem filhos. E ainda a gente vê tudo isso que aconteceu de pegar o dinheiro dessas pessoas mais vulneráveis. Mas o importante sempre é que o amor venceu. Olha como uma simples decisão que nós tomamos acabou prejudicando um conjunto de gente que nós não tínhamos nem ideia. Porque a gente pensa demais na gente e de menos nos outros. E esse é o problema do mundo. Cada vez que você tenta buscar os teus sonhos, você acaba cego nas ilusões do diabo, achando que você tem a certeza, que você tem a opinião e que é isso. Se eu não encontro Deus nas palavras de alguém, eu sei que Jesus não está com ele, porque é impossível você estar tomado pelo Espírito Santo e não citar um versículo da Bíblia e não citar alguma coisa. É impossível. Não tem como Deus estar dentro do nosso coração e nós não sentirmos a necessidade de falar do reino e das promessas de Deus. Então Jesus viu os ricos colocando dinheiro na caixa. Viu também uma viúva pobre. Olha lá a situação. Um era uma pessoa que estava bem sucedida. O outro era uma pessoa que estava abandonada. Se ela era uma viúva pobre, certamente que ela não tinha filhos, certamente que ela morava na rua e que ela dependia das esmolas das pessoas. E ainda assim, ela encontrou dentro do que ela tinha um espaço para poder ir ofertar algo ali, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo nada. Que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Se a gente perguntasse de forma humana, quem deu mais dinheiro? Foi a viúva pobre ou foi o rico? Ah, foi o rico colocou mais dinheiro, a viúva colocou 2 moedinhas, moeda sem valor ainda. O que adiantou? O que ela deu? Não dá para comprar nada. E olha como Deus ele não enxerga da mesma forma que nós enxergamos. Então ele disse, ele quem? Jesus. Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Qual será que foi o critério que Jesus usou para afirmar isso? Porque ele não usou das razões humanas, porque se eu coloco R$1 do lado e coloco R$100 do outro e pergunto onde tem mais dinheiro aqui, você sempre vai falar, onde tem mais é aqui onde tem 100. Mas Jesus não olhou essas coisas. Jesus foi olhar a intenção dessas pessoas. E nós temos que medir o valor de um presente, o valor de uma atitude, não é pelo preço que ela tem nesse mundo, não é quanto ela custa, mas o que ela significa. Por isso que certas coisas que eram de pessoas que não estão mais conosco, elas ganham um significado maior. Às vezes é algo que não tem, se entregasse para uma pessoa não teria valor nenhum, mas como você sabe o contexto, como você sabe a história, como você conhece a experiência, aquilo torna um significado maior. Seja um pedaço de papel, seja uma embalagem de alguma coisa, seja um comportamento, sei lá, seja qualquer coisa que fosse um hábito. Eu tenho o costume de pegar papel e eu fico fazendo pontinhas no papel, eu fico enrolando. Não sei, desde criança eu faço isso. E mesmo adulto eu continuo. Pego guardanapo e fico enrolando. Se você olhar onde eu tô, vai ter um monte de guardanapinhos enroladinhos. Fico fazendo pontinha. É um hábito. Se eu não tiver mais aqui, eu tenho certeza, não sei se mais alguém tem esse mesmo hábito, mas eu nunca vi ninguém que fizesse. Mas se caso algo desse ficasse para trás, você poderia saber que fui eu. Então, um simples pedaço de papel significa a presença de alguém. E assim nós vamos delimitando certos tipos de coisas, certos tipos de costumes. E nós somos isso. Cada pessoa nos lê de uma forma, cada pessoa nos recebe de uma forma. Mas quando nós estamos servindo ao Senhor, nós nos tornamos tudo a todos. Porque já não somos nós que as pessoas estão vendo, mas o próprio Jesus. E Jesus estranhamente disse que a viúva pobre tinha dado mais, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Olha o contexto, olha a situação. Ela queria participar. Independente se ela podia ou não, ela queria participar. Porque ela achava que o Senhor poderia fazer alguma coisa para ela. Ou que ela precisava fazer alguma coisa para Deus para retribuir. Porque olha a diferença entre eu colocar 2 moedas pensando que eu vou receber mais e Deus vai me abençoar. Não é esse o pensamento que a pessoa, quando ela dizima, pensando que ela vai receber mais?
Ou essa mulher falou, eu preciso retribuir tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. Ela não colocou esperando mais, ela colocou esperando ajudar, de uma forma de gratidão. Então existe uma diferença entre eu dar esperando receber e eu dar para realmente, falou, olha, eu senti que era isso que eu tinha que fazer. E nós temos que fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Eu já passei por essas experiências de tentar entender o que é a minha vontade, o que é a vontade humana, o que nós cremos que é ajuda, o que nós sabemos que é Deus. Tudo aquilo que eu faço junto do Senhor, eu sinto paz, eu sinto tranquilidade. Eu sinto que eu estou fazendo parte da obra e que minha vida tem um propósito maior do que a mim mesmo. De resto, é apenas vaidade. Se a gente continua lendo a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8 e 10, a palavra do Senhor diz assim: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisavam para que vocês tenham sempre tudo que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então, quem está conversando conosco, Paulo, nessa carta aos Coríntios. E aqui nós temos que entender que a oferta que Paulo fala não tem nada a ver com a oferta que Jesus está falando da viúva pobre. Uma era uma oferta para o templo. Essa outra oferta era um dinheiro que eles usavam para comprar o quê? Comida. Para ajudar as viúvas. Para ajudar aqueles que os fariseus eles não conseguiam ajudar. Porque os cristãos eles viviam fugindo, porque eles eram perseguidos. Então eles muitas vezes não conseguiam trabalhar. Então eles meio que se alocavam os recursos para isso. E é interessante, se você começar a ler Atos 2, mais ou menos 2 a 4, não sei exatamente, você vai ver que as pessoas elas começam a vender tudo e dar aos pobres. Elas vendem tudo e dão aos pobres. E aqui ele não fala para fazer isso, ele tem um conselho diferente. Lá atrás nós conseguimos entender que eles achavam que a vinda de Jesus já seria muito breve. Então qual era o sentido deles terem recursos? Eles queriam de alguma forma conquistar o reino de Deus. Então eles estavam vendendo tudo e dividindo tudo. Isso não era uma obrigação, mas eram umas coisas que eles começaram a fazer de forma espontânea ou copiar. E é lá que nós temos uma passagem que as pessoas vendem tudo, mas o casal ele acaba retendo uma parte dos recursos. E aí na hora de ofertar ele dá uma parte só e pela mentira que eles contaram, eles são mortos. E esse comportamento frenético ele passou, foi só naquele instante. E às vezes a gente tem pessoas que são mal intencionadas, tanto que se gera até uma discussão. Quando eles começam a olhar que tinham pessoas sendo tratadas diferentes. Quando era uma viúva gentil ou uma pagã, ou uma que não era judeia, eles tratavam de um jeito, judia, né? Eles tratavam de um jeito. Quando era deles, eles tratavam de outro. E os discípulos falaram, olha, vamos arrumar algumas pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar de dinheiro, porque nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus por causa disso. Então, só para a gente entender o contexto do que estava acontecendo, quando as igrejas do Novo Testamento pediam o recurso, era para ajudar os pobres. Então tinha um destino. Não era para pagar o sacerdócio, não era para se pagar nada, porque não existiam igrejas naquela época. Como nós vemos hoje, existiam comunidades, que eram pessoas incomuns que acreditavam nas mesmas coisas. Lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Essa é a lei da semeadura. A quantidade que nós fazemos é a quantidade que nós recebemos. Mas, independente se nós plantamos, quem faz crescer é Deus. Quais foram as plantações que vocês já fez para o Senhor? Onde estão os seus frutos? Onde está a tua colheita? O que você já serviu ao Senhor? Servir ao Senhor não é servir à igreja, mas é obedecer ao Espírito Santo. Porque às vezes por estar dentro de uma igreja, alguém subir num palanque lá, te fazer um convite, olha, quem quiser que... Isso não é obedecer ao Espírito Santo, porque parte de dentro de nós. Ontem nós falamos um pouco de como Paulo,
ele obedecia o Espírito Santo e não ia na onde ele queria, mas aonde as visões e aonde os pensamentos dele levavam ele. Então ele não precisava ter um convite formal, porque partiu de dentro dele aquilo. Não era a insistência de alguém que movimentava ele, não é porque alguém ligou convidando, mas era um pensamento que Deus já colocou dentro dele, que guiava a vida dele. E quantas vezes você fez isso? Orou por alguém, ajudou alguém, pensou em alguém, falou com alguém, perdoou alguém, amou alguém, se posicionou, deixou de lado o orgulho e colocou realmente. Porque tem coisas que não faz sentido a gente viver como se tivéssemos que viver saudade ou sentir ódio ou raiva de alguém enquanto essa pessoa está ali, sabe? E a gente não aproveita as oportunidades que nós temos de viver. Todo mundo aqui vai morrer um dia. Cada dia que passa é um dia a menos que nós temos. Cada dia que passa é uma oportunidade que ela foi perdida de se viver ao lado de Deus. É um lado que nós vamos viver acabar só no sofrimento. Então, o que você tem plantado para Deus? O que você já fez para o Senhor? Quantas vezes você foi a viúva pobre que, mesmo sem ter condições emocionais, ajudou alguém, se permitiu ser usado por Deus? Porque é sempre assim, a gente fica esperando ter tudo para poder doar um pouco, tá bem para poder fazer alguma coisa. Será que Deus não podia ter deixado a gente bem? Ou será que a gente não está mal pela ausência de Deus? Você vê que o próprio servir é a cura que nós precisamos, mas nós não entendemos isso. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Aqui a oferta, ele está falando para você dar dinheiro, 10% do seu dinheiro para a igreja, porque os 10% lá atrás é sobre alimento. E era para a tribo de Levi, porque como eles trabalhavam exclusivamente no serviço de Deus, eles não tinham negócios. Então eles não plantavam, eles não faziam comércio, eles não faziam nada. Então essa era a razão que eles davam alimentos para essas pessoas. E a manutenção do templo todo mundo ajudava de forma financeira para poder ter essa manutenção. Então olha como existe uma diferença das coisas aqui. Não existe isso de falar que é para dar, para fazer. O dinheiro era para os pobres, o dinheiro era para as viúvas. E agora você entendeu por que as viúvas eram ajudadas, porque pela estrutura que eles tinham, elas não tinham mais condições, elas não tinham mais o que se fazer. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o que eu disse para vocês, que quando nós fazemos algo que é inspirado por Deus, nós sentimos alegria. Então quando eu compro uma Bíblia para dar para alguém, eu não gasto aquele dinheiro como se fosse com pesar. Eu não gasto esse dinheiro como se fosse uma obrigação, mas como uma alegria. Tanto que eu ando com as Bíblias dentro do carro, quando eu tenho a oportunidade de evangelizar. Porque também se eu passasse só distribuindo Bíblia, o que ia adiantar? Não é a Bíblia por si só não faz nada, é o testemunho. Da mesma forma que nós vimos ontem, Paulo conversou com as mulheres e deu o testemunho dele. E aí Jesus abriu a mente dessa pessoa, aí a Bíblia tem sentido dentro daquele lugar. Porque a mente dessa pessoa foi aberta, ela aceitou a Cristo. Então não adianta só entrar numa parte. Você vê que é uma coisa que não depende só de nós. E às vezes a gente fica preso na estética da coisa, e isso não tem nada a ver. E depois pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário. Então olha que essas pessoas, mesmo quando elas ofertavam, mesmo quando elas abriam mão do sustento, do que elas tinham ganhado para ajudar outras pessoas, porque Jesus estava pedindo isso a elas. Deus ele já sabia que ele podia pôr mais recurso na mão dessas pessoas. Por quê? Porque ele poderia contar com elas quanto fosse necessário, sem que essas pessoas elas ficassem apegadas, sem que essas pessoas achassem que aquele dinheiro é delas. Olha como a gente olha a vida da viúva, ou de uma mulher que ela tinha uma casa. Na verdade, se a gente olha desse jeito, essa é a nossa vida. No final, a gente sempre vai ser essa viúva pobre, porque no final nada aqui é nosso. Nós não vamos poder chegar a nada. A única coisa que nós vamos poder oferecer na porta do céu é o amor que nós recebemos das pessoas. É às vezes que nós servimos o Senhor. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque o livro das transgressões, nós carregamos ele dentro de nós todos os dias, dentro do nosso pensamento. Se você morresse agora, você tem raiva de alguém, você tem ódio de alguém, você tem mágoa de alguém, tem a culpa de alguém, tem alguma coisa de alguém? É isso que está escrito na tua alma.
Será que o teu nome está no livro da vida? Vê como uma simples coisa que está ali escrito, que parece que é um termo que leva a nada, a lugar nenhum, falar de oferta. Eu duvido falar, se você já ouviu falar de dízimo dessa forma. Sabe por que não? Porque a gente se perde no dinheiro, não se perde na intenção. Acha que está ajudando porque está querendo uma bênção, não está ali retribuindo muitas vezes. Quer usar o dízimo? Usa você. Usa você na ponta da linha. Quando Deus ele colocar no teu coração, você dá. E não é dar para a igreja, dá diretamente para quem Deus está querendo usar a tua vida para fazer a obra. Se for isso. Porque muitos se fazem de coitados para ver se cai um pix na conta. É o que mais tem pra gente aparecendo. É gente que olha, é da igreja, é trouxa. Não, vou pedir. Certamente que se Deus tocar o meu coração de mediante, eu vou obedecer ao Espírito Santo e eu vou dar. Isso não é uma regra, dê e não dê. Não é porque uma pessoa ela vive em situação de rua que eu sou obrigado a dar dinheiro para ela, não. Se eu não der o dinheiro para ela, o que vai me fazer falta R$5? Não sei. Para quem tem problema com álcool, R$5 de pinga todo dia dá um probleminha, né? Então, se eu ajudo a pessoa a pecar, destruir a vida dela, existe um problema. Mas eu poderia dar a comida? Se você sentir, sim. Se você não sentir, não. Não existe uma regra que seja obrigatória, porque a palavra fala, eu nunca vi um justo mendigando um pão. Então, se a pessoa está passando por aquela situação, e tem uns que é mais malandro ainda, que gosta de falar de Deus, já chega falando de Deus, que Deus isso... Cara, Deus ele muda a vida das pessoas. Você vê que aqui ele está falando que ainda se nós dessemos tudo que fosse o necessário, não nos iria faltar nada para fazer nenhum tipo de boa obra. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Olha que são dois estágios diferentes, porque enquanto a semente não está plantada, eu não consigo fazer nada com ela. Eu não tenho o trigo para poder fazer o pão. Então, Jesus ele dá tanto a condição de você ter o teu, quanto o necessário até que aquilo cresça e você possa fazer. Então pode ser que um tempo nós vamos ter que ser sustentados pelas pessoas e tá tudo bem. Pode ter um tempo que nós vamos passar dificuldade e tá tudo bem. O que não pode é achar que a nossa vida é só isso. E nós temos que reconhecer os momentos da nossa vida e o porquê nós chegamos nesse estado. Não vai ser tentando do dia para a noite. Sabe, esses negócios de aposta, esses influenciadores. Cara, quer tirar problema da tua vida? Quer seguir alguém? Segue a Jesus. Quer fazer um ato de fé e de sorte? Não tem isso na Bíblia. Isso não existe. Então não tem fezinha, não tem sortinha, não tem nada. Não vai ser jogando joguinho, não vai ser no tigrinho, não vai ser apostando, só vai entrar num buraco, porque isso é feito para você perder. Sempre que alguém ganha, os outros têm que perder. E quem abrir o negócio é quem vai ganhar. Ninguém abre um negócio para perder. Então, você sempre vai perder. Pode ter uma história? Pode ter uma história, mas é só uma história. Cadê a voz daqueles que perderam? Você não pode ouvir, porque só existe a ostentação dos que venceram. Toda batalha existe corpos, toda batalha existe dois lados, tudo aquilo existe divergência. O que a gente não pode é ser inocente nessas coisas. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Então, tudo aquilo que nós precisamos, quem vai nos dar? Deus. Todas as oportunidades. Não adianta eu ter o trabalho se eu não sei o valor das coisas que eu faço. Não adianta eu ter uma família se a minha família ela não está pautada em Deus. Não adianta eu ter amigos se os meus amigos não conhecem o Senhor. Nada dessa vida sem Deus tem satisfação. Então, aquilo que é necessário para o mundo não é necessário para Deus. Aquilo que para o mundo é valor, para Deus não é. Então aquilo que nós somos para o mundo não tem valor nenhum. A nossa conversão ela é rejeitada pelo mundo porque nós nos tornamos esquisitos. Tudo bem. Louvado seja o Senhor, porque eu não sou das trevas. Eu não faço mais parte disso. E isso não quer dizer que eu seja melhor que os outros, mas que eu tenho uma responsabilidade de voltar e ajudar essas pessoas através da palavra de Deus. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Então Deus ele vai dar para vocês aquilo que for necessário. Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer prosperar, desde que você não tenha apego por essas coisas, desde que a tua vida não seja isso. Desde que na hora de pôr a tua oferta e oferta aqui na caixa, não necessariamente é dinheiro, mas tempo. Você esteja ali colocando tudo para Deus. Tudo que você tem está à disposição de Deus. Não é ofertar como se fosse o rico, mas é ofertar como se fosse a viúva pobre.
com humildade, com total dependência de Deus, sabendo da nossa miséria espiritual e de tudo aquilo que nós já passamos. Então olha como duas passagens aparentemente desconexas, que poderiam ser usadas dentro de um contexto diferente para se pedir dinheiro. Eu acho que onde colocou o dinheiro já estragou tudo. Já estragou o amor, já estragou o evangelho, já estragou tudo. Toda vez que eu coloco o preço, eu coloco expectativa e aí já acho que vale muito, eu acho que vale pouco. Então olha que qualquer esforço na presença de Deus, ele é grandioso. E o valor não se mede pelo valor do papel, mas pelo valor da obediência a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que quando você lê a Bíblia, você entenda o que significa a viúva daquela época, o que significa uma mulher não ter filhos naquela época, o que significa ser órfão naquela época. Então olha como Jesus ele veio para ajudar aqueles que não tinham ninguém. E muitas vezes nós não temos ninguém, mas Jesus não se esqueceu de você. Amém? Que Deus possa nos acolher sempre, que Deus ele possa sempre estar dentro do nosso coração, que nós possamos sentir o seu Espírito Santo e o mais importante, que nós possamos nos arrepender e obedecer tudo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.